Tem dias em que acordamos sem energia, desanimados. Muitas vezes não é preguiça e nem desânimo. É só a nossa alma já desconfortável na nossa zona de segurança. Você já viu um bonsai? Ele é lindo, é pequeno, é perfeito. Alguns chegam até a valer verdadeiras fortunas. O bonsai mais caro já vendido até hoje custou cerca de 7 milhões de reais aproximadamente. Mas o que pouca gente se atenta é que o bonsai, na verdade, é uma árvore gigante, na maioria das vezes, mas que foi podado, limitado a ser pequeno. Suas raízes são limitadas de propósito. Ele vive num vaso pequeno demais para o seu potencial. É amarrado, cortado, moldado. Ele não é pequeno porque nasceu para ser pequeno. Ele foi moldado, condicionado a nunca crescer. O bonsai, na verdade, é uma técnica que pode ser utilizada com qualquer planta. Mesmo que um bonsai saudável possa florescer, dar frutos, sempre vai ser muito aquém da sua capacidade, pois ele é limitado num espaço muito pequeno. Agora, em relação às nossas vidas, você já pensou, já parou para refletir quantas vezes a vida ela nos poda? Corta a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, e nós vamos também nos limitando por medo de julgamentos, de críticas. Somos podados e também nos podamos quando nós nos apegamos às expectativas, às críticas, aos julgamentos, aos medos, aos traumas. Nós fomos condicionados a caber, e por isso que hoje nós temos tanta dificuldade muitas vezes de viver o nosso potencial. E por não compreendermos, acabamos colocando a culpa nas circunstâncias, que não têm a capacidade nenhuma de mudança. Esse desânimo muitas vezes é porque você virou bonsai de si mesmo e está exausto de viver assim, aquém das suas expectativas, do seu potencial. Os sintomas podem ser sutis, mas profundos. Cansaço constante, vontade de desaparecer ou fugir, sensação de estar vivendo pela metade. Rotina cheia, mas sem sentido. Alegria só nos intervalos, nunca na jornada. Não é fracasso, é desalinhamento entre o seu tamanho e o espaço emocional onde você vive. E você já viu como o bonsai ele é mantido pequeno? Ele é podado com uma tesourinha milímetro a milímetro. As suas raízes, os seus galhos são moldados, amarrados com arame para forçar a forma desejada. Até que chega o ponto que ele se acostuma a não crescer mais. Tem medos que não gritam, só podam. E essa poda emocional acontece quando você evita tentar de novo, você diminui a sua ideia antes mesmo de tentar de começar, recusa elogios por não se achar suficiente, aceita menos do que merece, que você sabe que merece, por medo da rejeição. E cada temperamento vivencia essa poda de maneira particular. O colérico, na maioria das vezes, diminui a sua intensidade para ser aceito, por medo da sua intensidade, porque tantas vezes ele se expôs, queimou e foi queimado, queimou as suas expectativas, que muitas vezes chega a um ponto que ele diminui essa intensidade e se torna apático. Quantos coléricos eu já não recebi relatos a respeito desse sentimento, de que em algum determinado momento da vida era extremamente ativo, produtivo, cheio de sonhos, cheio de ideias, de movimento, de intenção, e que chegou a um ponto que simplesmente quietou. O melancólico pode se podar em longos silêncios por medo de não ser bom o suficiente. Tinha um belo projeto, mas não mostrou porque ainda não estava perfeito. Ainda precisava ajustar alguma coisa para tornar ele aceitável. E nisso foi perdendo o time, foi perdendo o momento e acabou perdendo também a sua motivação. O fleumático se poda achando que se ele não incomodar, ele também não será incomodado. Não se posiciona, se acostuma tanto, se acomoda tanto ao outro, que acaba perdendo muitas vezes a noção do que realmente ele quer, do que é importante para ele. O sanguíneo se poda quando mascara sua vulnerabilidade com bom humor e distrações. Faz piada da dor para evitar o silêncio e pode se tornar escravo da dependência da validação alheia. A poda silenciosa do medo acontece quando a gente se convence que é mais seguro ser metade do que correr o risco de ser inteiro. Mas ser inteiro dá fruto.
Ser verdadeiro cura, cresce e revela a nossa verdadeira essência, criada antes da fundação do mundo. Reflita por um momento, será que essa segurança toda que te protegeu durante toda a sua vida, hoje ela não te aprisiona? Agora é importante entender que nem toda poda é opressão e nem toda dor é castigo. E um grande exemplo que a gente tem disso é a respeito da cultura da uva. Inclusive, Jesus usou até esse exemplo. Ele falou que todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Existe uma poda que paralisa, que vem do medo, da vergonha, da frustração, do trauma. Essa nos encolhe e nos impede de florescer, de frutificar. Mas também existe a poda que liberta, que dá muitos frutos, e essa vem de Deus. Quando Deus poda, Ele não tira o nosso valor, muito pelo contrário, Ele tira o excesso, o que está impedindo o fruto. Ele remove aquilo que está tirando a nossa energia de frutificar. Uma poda, ela paralisa do bonsai, e outra ela prepara para o crescimento. Na cultura da vinha, a poda ela é feita para tirar os galhos secos e improdutivos, para canalizar a energia da planta para onde há potencial. Essa poda não é rejeição, é preparação. No caso do bonsai, ele só não cresce porque alguém decidiu limitar suas raízes, o seu crescimento. Talvez isso aconteça na sua própria zona de segurança, mas você pode escolher se replantar. E sim, vai ser desafiador, mas talvez essa mesma segurança é que esteja te impedindo de usufruir a vida que você tem para viver, te impedindo de florescer por completo. Quando nós confiamos a nossa vida a Deus, Ele irá podar sim, mas não por rejeição, por amor, para que possamos viver a plenitude do que Ele tem para nós. Agora fala para mim, qual parte da sua vida tem pedido um replantio? E compartilhe essa mensagem com alguém que tem vivido como um bonsai de si mesmo. Um beijo, até o próximo vídeo.